E aí, galera, bom dia. Vamos iniciando aí nossa aula. Tudo bem com vocês? Tudo. Como sempre, né? A gente sempre faz nossos avisinhos antes da aula. Ontem houve uma pequena conversa entre os professores e percebeu-se que alguns alunos estão entrando nas aulas apenas tentando entrar, na verdade, no final da aula. Então, todos os professores bateram o pé e falaram que não, né? Então, aqueles que estão preferindo entrar 20 minutos antes, 15 minutos, não vão ser aceitos nas salas de aula, certo? Uma tolerância de 10 ou até estourando 15 minutos na aula, tudo bem, a gente vai aceitar. Mais que isso não, porque aí fica uma questão não coerente, né? De você chegar numa aula que já está acabando. Então é igual sala de aula mesmo. Você tem 10 minutos de tolerância, aí estava nos corredores e você quer entrar, mas chegar no final da aula, então, não vai acontecer. Então, já estou avisando para vocês de que foi feito isso, né? Então, há esse consenso entre os professores, então não vai haver isso caso alguém deseje entrar somente no final de uma aula, qualquer. Outra coisa, aquela situação do quadro de avisos que eu mandei para vocês, com o nome de quem estava devendo atividade, avaliação. Então, até essa semana. Dessa semana, a gente não terá como mais aceitar ou modificar. Então, aqueles que não entregaram, ainda tem essa oportunidade, não deixe passar de melhorar a sua nota. Aqueles que já me enviaram, já respondi e-mail, já informei nota, já ajustei lá a nota. Então, aqueles que realmente estão naquela situação lá, é importante que agilizem o processo, viu? Porque depois que o sistema fechar, não tem como mudar mais nada, certo? E é uma oportunidade, né? Então, alguém tem alguma dúvida disso que eu falei? Matheus Pereira, teu nome tá naquele quadrinho de avisos que eu mandei para os grupos? Bem, depois da aula tu pode falar comigo no meu WhatsApp, pede ao líder se não tiver, ela passa para você ou ele, e aí eu vejo sua situação, certo? Então vamos lá. A gente vai começar a nossa aula, né? A gente parou no assunto de sobrecarga e quando a gente ia explanar o vídeo, aí houve aí dúvidas e a gente começou a conversar e aí o tempo foi esgotando. Então a gente começa a aula de hoje revisando, na verdade, o que foi a sobrecarga, né? E em seguida eu já coloco o vídeo para a gente ver. E vale lembrar também a questão da frequência, pessoal. Quem não está assistindo a aula aqui tem que assistir no YouTube. Foram 2 pontinhos aí no bimestre passado que fez muita falta para muita gente. Deixa eu só explanar aqui. Estão vendo aí? Pronto, vamos Sim. lá. A gente tá falando aí sobre princípios de treinamento, né? A gente já viu sobre individualidade biológica, a gente já viu sobre adaptação, a gente já viu sobre continuidade, sobre princípio da sobrecarga foi onde a gente parou, né? Que é o slide que está em tela. Tá aí. Como a gente já até falou sobre os outros princípios, né? O estímulo ele vai gerar um resultado no nosso corpo, certo? E para melhorar a nossa aptidão física, vai ser necessário que a sobrecarga ela seja crescente. Ou seja, se eu não fizer esse estímulo à musculatura, vai sofrer aquele princípio da adaptação. O corpo ele vai se adaptar e não vai sair do lugar, né? O organismo ele vai ficar, então meu ponto de acomodação vai ser esse, então assim tá bom demais. Então, para que eu tenha estímulos positivos, né, resultados positivos através do estímulo, eu vou ter que ter essa sobrecarga aí que ela seja crescente, tá? Então aí a gente viu também que o aumento da sobrecarga ele pode ser aplicado de duas formas diferentes, ou sobre o volume ou sobre a intensidade. Quando for uma sobrecarga de volume, é quando eu tenho aí aumento no tempo de treino, ou número de repetições,
ou aumento no número de sessões. Isso aí eu estou me referindo à sobrecarga de volume. E sobrecarga de intensidade, aumento de velocidade, aumento da frequência cardíaca, uma maior potência a ser utilizada, mais carga, uma maior inclinação, né? Questão do ângulo de fazer o movimento. E aí eu já me refiro à intensidade. Então, quando eu falo de sobrecarga, eu falo sobre essas duas situações, tanto volume quanto intensidade, certo? E daí a gente viu também que a sobrecarga ela não deve ser apenas quantidade, né? Ela não pode ser apenas uma questão quantitativa, né? Mas ela pode ser aí qualitativa, como a questão de uma amplitude de movimento. Quanto maior, digamos assim, você tiver uma flexibilidade, você vai ter uma maior amplitude de movimento. A gente viu isso lá em capacidades físicas no bimestre anterior, certo? E aí você vai ter uma forma de execução, vai ter uma cadência, vai ter um tipo de contração, até métodos de treinos e intervalos de repouso adequados para a situação, certo? Então essa sobrecarga, ela deve ser pensada com algum cuidado, né? A gente tem que também pensar nessa questão de cuidado, porque além dos estímulos, eles poderão até mesmo causar sérias lesões. Então a gente não pode chegar de uma hora para outra e aumentar a carga para um valor bem acima do que a gente poderá pegar. E poderá acontecer, então, aquele vídeo que a gente viu do cara rompendo o músculo do peitoral, né? Ele foi insistir muito e aí aconteceu o que a gente viu. Então ali seria um exemplo de uma sobrecarga, né? Ele foi aumentar, só que aí o músculo não aguentou e rompeu. Então ali seria uma situação de lesão mesmo por uma questão de exagero, né? Pronto, isso aí foi o que a gente discutiu na outra aula. Oi. A gente consegue hipertrofiar os músculos do rosto? Só se for fazendo movimentos de movimentação de abrir a boca, fechar, tentar jogar a boca para o lado. Então você estimula de qualquer forma, entendeu? Entendi, valeu. As chamadas caretas, digamos assim. Bem, agora a gente viu até aqui na outra aula. Então a gente vai começar agora a ver a sequência disso aí, né? Eu vou apresentar o vídeo falando sobre a sobrecarga para a gente dar continuidade. Só um momento. Vou dar o play agora, tá? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom Ferronato, eu sou personal trainer. Hoje é o nosso quarto vídeo de uma série de 9 vídeos falando sobre o princípio do treinamento esportivo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o princípio da sobrecarga. Bom, basicamente o princípio da sobrecarga ele rege sobre a supercompensação do organismo em resposta a um estímulo. Ui? Como assim? Bom, quando você está treinando, você gera danos no seu organismo. O organismo ele entende que está sendo prejudicado e ele se recupera mais forte. Então isso a gente chama de supercompensação. Você treina, causa dano no organismo. O organismo entende isso e se recupera mais forte, tá? Então grave, supercompensação. Então esse princípio da sobrecarga, ele diz assim, olha, se o organismo entende que está sendo prejudicado e está tendo uma supercompensação, ou seja, ele está ficando mais forte, automaticamente, para que eu continue gerando uma força extra no meu corpo, eu preciso gerar novas sobrecargas. Então as sobrecargas elas devem ser contínuas. Erro comum. Sobrecarga não é só peso em quilo. Então sobrecarga não é você chegar no supino e colocar um monte de peso porque algum idiota falou para você que quanto mais peso você pega, que é o princípio da sobrecarga, mais peso você pega, mais forte você fica. Não é assim que funciona. Calma lá, pequeno padawan. Bom, vamos entender então porque isso é errado. Carga, basicamente a carga é o peso absoluto do meu corpo.
Lembra lá na física, a atmosfera terrestre, ela gera uma força gravitacional em cima da massa, e essa força gravitacional gerada em cima da massa, ela é mensurada em uma balança e determinada em peso em quilo, tá? Então isso seria os pesos em quilos, seriam as sobrecargas, como por exemplo, esse halter de 4 quilos. Uma sobrecarga seria uma força extra gerada sobre o nosso corpo. Então, no meu caso, a minha carga é de 85 quilos, que é o meu peso corporal total. A sobrecarga, nesse caso aqui, seria um halter de 4 quilos, ok? Então, realmente sobrecarga é só peso? Não. A sobrecarga, ela pode ser o peso em quilo, ela pode ser a velocidade, ela pode ser o tempo e pode ser distância. Pensa num ciclista. Como que ele aumenta a carga dele? É só lá na marcha? Nem sempre. Às vezes só de acelerar muito a bike, pedalar mais rápido, girar mais rápido, não é que fala? Ele já está gerando uma nova sobrecarga. Entende? Então, lembre-se, supercompensação. Eu vou absorver um dano, vou ficar mais forte. Cada vez que eu fico mais forte, vem o princípio da sobrecarga. Então, eu tenho que gerar novas forças extras. E essas forças extras nem sempre é peso em quilo. Tem outras variáveis do treinamento, como, por exemplo, volume e intensidade, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. O princípio da interdependência de volume e intensidade. Fica ligado que esse vai ser muito importante para você entender melhor o seu treinamento, certo? Continua firme, continua forte, tamo junto. Bem, é o que a gente acabou de discutir, né? A gente viu aí que sobrecarga, ele não é apenas peso, né? Ele não vai ser apenas peso, e por esse motivo aí foi o que a gente comentou, que ele é tanto quantidade quanto qualidade, certo? Pessoal, tudo pedindo para entrar aqui, eu vou aceitar até 9 horas, tá? Depois de 9 horas não vou aceitar mais ninguém não. E já se passaram aí 15, quase 20 minutos da aula. Vou voltar para os slides. Certo? Então aí a gente viu aí, nesse pequeno exemplo, né, no vídeo, que falou aí que realmente tem que ter esse estímulo para a sobrecarga, a gente tem que ter essa diferença na cabeça do que é carga e sobrecarga. Para que a gente tenha resultados positivos, a gente vai ter que estar fazendo esse estímulo, tá? E lembrando que sempre que a gente fizer a aplicação de uma carga de trabalho, né, numa atividade física, vai haver uma recuperação do organismo, que vai visar o que a gente já conheceu lá no início desse assunto aqui, que é a homeostase. Homeostase quer dizer equilíbrio do corpo, né, lá no organismo. Então, toda vida que a gente sofreu alguma intensificação de atividade física, o organismo ele vai lá tentar se recuperar, chegando à homeostase, ok? Alguma dúvida sobre sobrecarga? Não. Ok, então seguimos para o próximo princípio, certo? Esse princípio aí ele também vai estar ligado à sobrecarga, né? Até porque a gente falou ainda há pouco que a sobrecarga ele tem sobrecarga de volume e sobrecarga de intensidade. E agora a gente vai falar propriamente do que seria esse princípio da interdependência volume, intensidade ou volume carga, aí depende aí da nomenclatura, é a mesma coisa, tá? Então, nesse princípio aí, ele vai estar ligado diretamente à sobrecarga, né, como eu mencionei, porque o aumento das cargas de trabalho vai ser um dos fatores que vai melhorar a performance do indivíduo, certo? Então, esse aumento ele vai ocorrer, né, por conta do volume e devido à intensidade, ou seja, eu tenho como aumentar o volume, tenho como ajustar a intensidade, ou vice-versa. Por esse motivo aí chama-se interdependência volume-intensidade, esse princípio, certo? E daí a gente aí tem vários estudos aí, vários autores importantes dentro da educação física, tem um cara chamado Tubino, que ele diz o seguinte: pode-se afirmar que os êxitos do treinamento, independente da especialização esportiva, eles vão estar referenciados a uma grande quantidade, ou seja, ao volume. Quando eu falar em volume, eu falo sobre grande quantidade. E uma alta qualificação, que é, no caso, a intensidade. Então, quando eu me referir a grande quantidade, proporção, estou me referindo a volume. E quando eu me referir a uma qualificação do que eu estou fazendo, eu estou me referindo a uma intensidade, certo? Sendo aí que essas duas variáveis, volume e intensidade, elas vão estar sempre adequadas às fases de treinamento. Ou seja, se eu estou no início de um treinamento, eu tenho que saber que essas duas variáveis, volume e intensidade,
tem que estar comigo ali, respeitando o meu tempo, respeitando o meu organismo, certo? Então, sempre adaptadas e adequadas às fases de treinamento que você se encontra naquele momento. Aí você vai também ter essas orientações de um profissional de educação física que vai lhe acompanhar certinho, ok? Então, assim, na maioria das vezes, o aumento desses estímulos, de uma dessas duas variáveis que a gente está falando, ele vai ser acompanhado, né, da diminuição da abordagem de treinamento da outra. Então, pode ser que, por mais que você treine os dois, né, esteja treinando volume e intensidade, esteja treinando questão de grande quantidade, proporção, como também qualificação do exercício, possa ser que uma hora ou outra pode ser que um desenvolva melhor do que o outro, mas aí é como eu estou falando, isso aí pode ser uma situação aí atípica, né? Pode acontecer, mas trabalhando os dois vão estar interligados e vão lhe ajudar a chegar no objetivo geral, certo? Então, assim, vamos imaginar um pequeno exemplo. Existem aquelas situações em que, tipo assim, quer treinar longo, então treine devagar. Quer treinar rápido, então treine curto. Então, são situações que a gente vai encontrar dentro da academia, seja por pessoas que já treinam há muito tempo, até mesmo professor, que ele vai falar. Se você quer fazer um treino muito longo, então treine devagar, né? Essa questão do treino devagar é uma questão mais concêntrica, né? Se você quer fazer um treino rápido, tá com pressa, ou seja, você não gosta de ficar muito tempo na academia, aí o seu treino ele tem que ser curto. Curto em questão de intensidade, de sessões. Então, a gente tem essas duas variáveis também quando a gente se refere a fazer atividade física, certo? E daí a gente tem a ilusão de que os atletas profissionais eles treinam rápido e longo, né? E na verdade o que acontece é que o ritmo de treino longo deles é rápido para nós, né? A gente também tem que saber essa diferenciação de uma pessoa que é amadora e de uma pessoa que já é profissional naquela atividade física, certo? E daí isso vai servir para a nossa realidade, né? No ponto onde não adianta a gente querer fazer treinos longos com atletas muito mais fortes que a gente. É sempre bom a gente treinar com alguém, tipo, ter um colega, algum amigo, sei lá, que... vamos treinar, tal. Um vai ajudar o outro na questão de botar carga, tirar carga. Mas aí é essa questão que eu estou falando. Existe essa questão de você diferenciar, que o treino para aquela pessoa é um, o treino para você é outro. Então, não adianta você querer fazer treinos longos com atletas muito mais fortes que você, né? Isso não vai dar certo. Então, para o atleta mais forte, o treino ele vai estar sendo tipo aeróbico, né? E para você, um treino anaeróbico, ou seja, as demandas energéticas elas vão ser diferentes. Não sei se vocês já estudaram atividades aeróbicas e anaeróbicas, né? A aeróbica é aquela que demora mais porque vai utilizar o oxigênio. A anaeróbica são aquelas atividades que demoram menos. Não necessariamente ele vai utilizar oxigênio, então ele vai produzir energia sem o oxigênio praticamente. Então a gente tem que ter em mente também isso aí. Então atletas que já têm um treino muito mais forte, intensificado, eles vão fazer atividades aeróbicas, né? Atividades mais longas, digamos assim. E a gente que está começando agora, um treino amador, a gente vai mais pelo lado anaeróbico, né? Um treino mais curto, ok? E daí, nem sempre essas variáveis de volume e intensidade, elas vão estar claramente explícitas, né, para a gente, né, para o treinador, e para que ele possa definir realmente um treinamento ou ação baseada na relação entre elas duas para a gente. Então, a gente sempre vai partir do princípio de que é o início. Então, de acordo com que a gente for iniciando uma atividade física, principalmente musculação, que a gente está vendo isso aí praticamente sobre musculação, é que a gente vai tendo aí uma clareza, né, explícita para o treinador do que é o meu objetivo, para que ele possa me ajudar ajustando o volume e a intensidade, certo? Então é sempre bom a gente aí utilizar o bom senso, né? Na dúvida, nunca a gente vai arriscar ou colocar a nossa vida, né, ou até mesmo um profissional de educação física, colocar um atleta em risco a fim de gerar uma lesão, né? Aí volto a lembrar aquele exemplo do carinha lá no supino reto que rompeu o músculo do peitoral, ok? Então aí, um bom professor nessa situação aí, ele consegue enxergar com maior clareza a relação dessa interdependência do volume e da intensidade. E daí ele vai conseguir ver qual realmente é o seu melhor treino para a sua situação física atual, né? Se você é iniciante, se você é moderado, se você já é avançado, então
o profissional da educação física ele vai conseguir ver, né, ter essa visão para conseguir adequar o seu treinamento juntando aí o volume e a intensidade. Por exemplo, ele vai, se eu estou começando agora, então ele vai começar a ter uma visão minha de iniciante e vai saber, tipo, qual o número de séries e qual o número de repetições que eu vou fazer no determinado movimento ou máquina. Do mesmo jeito, se eu já sou um atleta já, digamos que moderado, né? Já tenho uma intensidade moderada, já tenho um tempo que eu já treino, então meu corpo já está mais, digamos, facilitado com essa rotina de treino, mas mesmo assim o professor ele vai me ver que eu tenho como seguir uma outra intensidade, um outro volume, então eu vou já usar uma outra quantidade de séries e outra quantidade de número de repetições. E aí por aí vai. Vai depender de organismo para organismo, certo? Alguma dúvida por aqui? Matheus? Eu comecei musculação, mas estou com muito ponto de tensão nas costas. Essa tensão que está falando o quê? São dores? Isso, professor, são dores musculares. Será que é decorrente da musculação? Você não sentia isso antes? Só sentiu depois que passou a Não, fazer não, atividade? não. Não senti antes, não. Pode ser a questão da posição, né? Do exercício que você venha fazer. Qualquer posição em que você realmente não esteja no ângulo correto, pode intensificar aí digamos, uma pequena lesão, não sei se lesão seria a palavra certa, ou um incômodo, na musculatura do dorsal, né? Isso acontece. Por exemplo, ontem mesmo. Ontem eu fui treinar e tinha um cara lá fazendo um movimento para dorsal, né? E daí o que acontece? O tênis dele estava escorregando. Quando ele fazia o movimento para dorsal, o tênis dele escorregava e ele acabava fazendo o movimento errado, certo? E daí o que aconteceu depois? No final do treino eu vi ele reclamando de dores nas costas. Aí eu cheguei próximo a ele e comentei que poderia ter sido um momento em que ele estava fazendo atividade, em que ele não estava realmente fixo no chão, né, para que só realmente movimentasse a parte do exercício, e daí ele acabava se movimentando para frente e para trás porque o tênis dele escorregava. E daí gerou essa dor, né, essa tensão nas costas dele, que aí a gente, depois conversando lá com outros colegas, chegou à conclusão que poderia ter sido isso. Então, muitas das vezes a própria execução do movimento errado que nos faz sentir alguma situação adversa, que no seu caso aí, Matheus, pode ter sido isso. Algum movimento em que você não estava com o ângulo correto e pelo fato de você estar tratando aí com carga, né, com peso, e aí vai influenciar diretamente, negativamente também, a musculatura que está sendo trabalhada, certo? Então é sempre bom a gente perceber a questão da nossa posição enquanto estiver fazendo exercício. Alguma outra dúvida sobre volume e intensidade? Acho que não, né? Então vamos para o vídeo. Deixa eu só explanar o vídeo aqui. Conseguem ver já? Sim. Ok, vou dar o play. Bom dia, Nádia. Bom dia, Piauí. Hoje vamos falar sobre volume e intensidade. Seu professor muitas vezes deve ter falado que ia aumentar o seu volume de treino ou diminuir um pouco a intensidade, aumentar a intensidade, diminuir volume e você ficou meio que perdido. Então, volume está ligado ao tempo de execução, às repetições, tá? E intensidade é a velocidade, a carga trabalhada, tá certo? Com a professora Edna Maria, nós vamos dar um exemplo do que acontece muitas vezes na academia.
A professora Edna vai executar uma rosca direta com a barra. Ela está executando um trabalho para os flexores do cotovelo e nesse momento eu peço para ela fazer 20 repetições. Tá? Mas se eu quiser aumentar a intensidade, cai naquilo que eu falei. Eu tenho que colocar uma sobrecarga, estou adicionando mais carga de um lado e do outro da barra. Eu aumentei a intensidade. Consequentemente, a Edna vai trabalhar o menor número de repetições, ou seja, vai diminuir o volume, ok? I just wanna hold you, boy, you take away the pain. You let the sunshine through. É muito interessante que você mexa com essas variáveis no seu treino. O exemplo é simples, tá bom? Isso pode ser feito na corrida, pode ser feito na bike, tá? Na sua natação, em todas as suas atividades físicas, tá bom? O teu programa deve obedecer volume versus intensidade. Um bom treino, um treino eficiente. Obrigado, Edna. E se Deus quiser, até a próxima. Bom dia, Nádia. Bom dia. Bem, a gente viu aí, né, questão que realmente os dois são interligados, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Um não vai funcionar sem o outro. Então, se eu aumento a carga, né, então eu vou ter que diminuir a questão de repetições, por exemplo, porque você está tendo um novo estímulo, né? Igual como o vídeo falou. Então, a gente tem sempre que pensar nisso aí, né? E lembrando mais uma vez que a gente tem que dosar nosso treino de acordo com a sua situação esportiva atual, né? De atividades físicas. Ok? Podemos seguir para o próximo? Ou tem alguma dúvida sobre aqui a questão da volume e intensidade? Professor, eu tenho uma dúvida. Isso, fale. É sobre ventosa. Ela tira a tensão muscular, a massagem com ventosa? Isso. Ele ajuda você a relaxar a musculatura. Por isso que é comum a gente ver vários atletas aí, de diversas modalidades, fazendo esse tratamento de ventosa. É mais uma questão de relaxamento muscular. Porque como eles fazem um trabalho muito intenso com a musculatura ela vai ganhar uma tonicidade muito mais rápido, né? Questão de tônus muscular. E aí, para que a musculatura ela consiga ir trabalhando de acordo com a necessidade dele, é necessário também esse relaxamento, esse descanso. E daí eles fazem essa questão de ventosa terapia para auxiliar aí nessa recuperação mais rápida e relaxamento muscular. Certo. Bem, chegamos agora a mais um outro princípio chamado especificidade, né? Então, quando a gente fala de especificidade, você já está falando que é algo específico, né? O próprio nome já está dizendo. Então, quando todo o trabalho de preparação ele passa a ser feito de uma forma sistêmica, integrada e voltada para objetivos claramente enunciados, a gente está falando aí de um trabalho específico, né? Então, eu sei o que eu vou fazer, o que é que está envolvido nessa atividade, vai ser voltado para quê, qual o objetivo disso aqui. Então, estou me especificando do que eu quero fazer e o que eu vou fazer, certo? Então, se a especificidade do movimento e, consequentemente, da modalidade esportiva, ela está atrelada à memória do gesto motor, do seu treinamento, então a gente pode dizer que esse princípio aí, ele vai estar ligado diretamente aos gestos específicos de uma determinada modalidade. E aí, o treinamento utilizado para o aprendizado e o desenvolvimento desses respectivos gestos, eles vão ser específicos. Por exemplo, se você é ciclista, né? Então você vai ter um treinamento aí muito grande, né? Muito alto, intenso, para membros inferiores. Se você é nadador, você vai fazer um treinamento aí para a questão de membros superiores. Então eu posso dizer o seguinte: se eu colocar um ciclista para fazer uma prova de nado, ele vai sair bem? Não, né? Porque a especificidade dele ali é o ciclismo. Então não quer dizer que eu fazendo ciclismo eu vou poder fazer uma prova de natação e vou me dar bem. Aí temos uma situação semelhante, digamos assim. Vou pegar os mesmos exemplos. Uma prova de triatlo, né? Correr, nadar e pedalar.
Aí eu tenho uma pessoa que está treinando as 3 situações juntas, né? Porque ele tem 3 tipos de provas e daí ele vai estar treinando as 3 situações. Porém, vai ter uma prova aí, dessas 3, que ele vai sair melhor. Então é comum que você veja no triatlo pessoas que nadem mais rápido do que corram, pessoas que pedalem mais rápido do que nadem, mas elas fazem e praticam as mesmas provas, para ver quem é o mais rápido, né? Então, aí a gente tem o princípio da especificidade, né? Que é quando a gente realmente trabalha algo específico, né? A gente está tendo uma forma sistêmica trabalhada, uma forma integrada, voltada para um objetivo específico. Então, a gente tem aí como exemplo disso o princípio da especificidade, certo? Então, por exemplo, vou continuar no exemplo do ciclista, certo? Então, assim, você que é ciclista, né? Aí a gente vai treinar aí capacidades cardiorrespiratórias na bicicleta, certo? E não adianta você querer correr para melhorar o seu pedal. Ou seja, se você está querendo melhorar a sua velocidade na bike, então não quer dizer que se eu for correr, eu vou ter essa situação de melhoria na pedalada, certo? Então, outro ponto que não vai gerar aí transferência é atleta em formação, ou seja, com pouca força e pouco controle motor e sem potência, querer executar gestos esportivos dentro de uma academia. Aí voltamos para o exemplo da academia. Então, assim, se você começou a treinar na academia, você tem pouca força, não tem muito controle do motor, né, dos movimentos, e tem pouca potência, então não adianta você tentar executar gestos esportivos que vão além disso, né? Porque você não vai conseguir, o seu corpo ele não vai permitir isso. Você vai sentir muita dificuldade e não vai realizar, certo? Então o gesto esportivo ele vai ser o fim do processo. Então, depois que você conseguir fazer tudo isso, você conseguir ganhar força, ganhar controle motor e potência, aí a gente vai chegar aí a um gesto esportivo que vai ser o fim desse processo, tá? E daí é muito melhor treinar ele na pista, na piscina, na estrada, ou em qualquer situação em que você se enquadre dentro do esporte que você pratique, né? Que daí você vai não só treinar força ou potência, mas aí você vai estar ganhando outros tipos de capacidades físicas que a gente já viu lá no bimestre passado, certo? Vamos ver outro videozinho aqui para a gente continuar falando sobre especificidade. Conseguem ver já na tela o vídeo? Sim. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom Ferronato, sou personal trainer. Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro vídeo de uma série de 9 vídeos falando sobre o princípio do treinamento esportivo. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da especificidade. Mas antes de eu explicar para vocês o que é o princípio da especificidade, vamos lembrar o nosso último vídeo sobre o princípio da adaptação. Então lá eu expliquei para vocês que o princípio da adaptação rege que o organismo se adapta, o organismo ele se ajusta ao estímulo que você emprega nele. Ou seja, o corpo ele se fortalece de acordo com o treinamento que ele faz. Se eu faço um treinamento de força, eu vou ganhar mais força, o meu corpo vai estar adaptado para fazer mais força. Se eu estou treinando para corridas, o meu corpo vai ter mais resistência para atividades de corrida. Se eu estou treinando ciclismo, meu corpo vai se adaptar para atividades de ciclismo. Entendam, o corpo ele se adapta com o estímulo que nós empregamos. Aí, o princípio da especificidade, ele diz o seguinte: o corpo se adapta de forma específica a determinado movimento específico. Como assim? Bom, digamos que no boxe você tem o jab e o direto, ok? Então esses são movimentos específicos. Falando de esporte ainda, no futebol nós temos o chute a gol, quando é o momento em que eu toco a bola. Então se a gente analisa esse movimento específico, para que eu tenha ganhos de maiores excelências nesse movimento aqui
de chutar a bola, o meu treinamento tem que ser específico para isso. Pouco vai adiantar eu fazer a cadeira extensora pensando que eu vou aumentar a minha potência, eu vou aumentar a minha força desse chute. Por quê? Notem no vídeo que quando eu chuto, eu não faço a utilização apenas do quadríceps femoral, que é o que eu trabalho lá na cadeira extensora. Eu faço uso também dos meus paravertebrais para fazer estabilização, eu faço uso da minha região do core por completa para fazer a estabilização do movimento, eu faço uso do meu adutor de quadril para eu poder trazer a perna para dentro no momento do chute, é ele quem dá faz o último movimento de potência muscular. Então o quadríceps ele é uma parte de um todo. Até o meu tibial anterior no momento do chute ele tem que ser trabalhado com eficácia, senão não vai resolver, tá bom? E aí quando a gente sai da parte do esporte, pensa na parte de funcionalidade, da atividade física para o bem-estar, para o lazer da pessoa, a gente começa a analisar, por exemplo, um idoso, uma pessoa da terceira idade, que tem muita dificuldade, não tem autonomia para poder sentar e levantar de uma cadeira. Então pensem comigo, se a dificuldade dela é sentar e levantar da poltrona no momento que ela está assistindo o jornal dela, curtindo o dia a dia dela, o que vai adiantar eu fazer apenas a cadeira extensora, que é um movimento isolado, e não é específico para aquele movimento. Então o princípio da especificidade ele fala isso. Se você quer melhorar um movimento específico, treine de forma específica, pensando na melhora daquele movimento. Certo, pessoal? Ó, nosso próximo vídeo... Bem, aí resume bem legal o que a gente estava discutindo, né? Que para que eu consiga realmente desenvolver algo específico, eu tenho que treinar algo específico. Se eu quero ser um corredor de rua, então eu tenho que fazer treinos específicos para os membros inferiores e para a corrida. Se eu vou pedalar, membros inferiores para pedalar. Não adianta eu tentar... Aqui tá normal, Lorena, viu? Não tá parando não, acho que foi aí. Não adianta eu tentar me especificar em um determinado movimento fazendo outro. Foi o exemplo que eu citei de você ser um ciclista e nadar. Então, você não vai ter sucesso na natação, ou vice-versa. E a questão do triatlo que eu falei, que por mais que você faça o treinamento para os três, você vai estar se desenvolvendo melhor em um, porque você vai acabar dando gás mais para um do que para os outros dois, certo? E se a gente for para musculação, né? Então, se a gente quiser uma otimização de uma resposta hipertrófica, ou seja, se a gente quiser ganhar massa muscular, hipertrofia, então a gente deve dar um estímulo específico e não fazer, por exemplo, um treino aeróbico e esperar que o músculo cresça, né? E cada treino ele deve ser específico em função do objetivo que a gente pretende atingir. É igual ao exemplo que o vídeo deu. Se o cara está lá chutando a bola, ele quer melhorar a performance dele no chute, então não quer dizer que se ele for para a academia fazer só a cadeira extensora, ele vai melhorar. Então, isso aí não acontece, certo? Então, ele vai melhorar como? Treinando, fazendo movimento de chute e tudo mais. E aí ele vai conseguindo fazer esse treino específico, onde a musculação em si ele vai ajudar a questão de apenas ganho de força, por exemplo, certo? Alguma dúvida sobre a especificidade? Ok, então a gente vai chegar agora à nossa nosso último princípio, certo? Que vai ser o princípio da reversibilidade. A gente já até chegou a falar sobre ele em outro momento. Vai sim, após eu acabar, Anabela. Pronto, reversibilidade. Reversibilidade, ela dá uma ideia aí de reversão, né? Então, se você está aí numa situação, vamos imaginar que você está com muito dinheiro e você perde o dinheiro. Então, houve uma reversão. Você estava bem e ficou mal. É praticamente isso aí que a gente vai ver. Existe uma lei dentro da biologia, não sei se vocês também já viram isso, que é a lei do uso e desuso, né? O que você usa, ele vai se desenvolver. O que você não usa, ele vai atrofiar. Eu acho que eu já dei até esse exemplo aqui sobre a questão de quando a gente quebra algum membro, né? Que passa aí 30 dias engessado ou imobilizado. E quando a gente tira aí a imobilização, a gente percebe que o músculo está atrofiado comparado ao músculo igual da outra perna ou do outro braço, por exemplo. Um vai estar desenvolvido e o outro não. E aí o que acontece? O que não se usa, a gente vai acabar o quê? Perdendo. Isso é o que a gente chama de princípio da reversibilidade, né? Então esse princípio aí,
ele vai assegurar que as alterações corporais obtidas com o treino físico são de natureza transitória, ou seja, tudo que a gente faz é transitório. Por exemplo, eu não treino, eu não faço nenhum tipo de atividade física, quero começar a musculação, meu corpo ainda é magrinho, não tenho definição, então se eu treinar, se eu fizer um treino realmente contínuo e me dedicar, eu vou conseguir sair de uma transição de tipo sedentário, com um corpo magro, possivelmente para um corpo mais definido. Então aí essa questão de transitoriedade, certo? Então assim, as mudanças funcionais, morfológicas e de desempenho das capacidades físicas adquiridas, elas voltam aos níveis iniciais após a sua interrupção. Ou seja, vamos imaginar agora que eu já treino há 4 anos, já tenho um corpo bem legal, do jeito que eu queria, esteticamente, e meu ritmo de treino também é bom. Então, assim, por algum motivo, eu tive que parar. Passei aí 4 ou 5 meses sem treinar. O que é que vai acontecer? Com essa interrupção, praticamente eu vou voltar a níveis iniciais. O que eu não estou usando, vou perder. Então, toda a dificuldade que eu obtive para ganhar massa muscular, eu vou perder. Porque eu não estou incentivando, eu não estou estimulando a musculatura como vinha sendo, certo? Então, é importante a gente manter sempre a regularidade nos treinos, tá? Sem interrupções. E no caso de não poder fazer o treino todo, o pouco que faça, ele evita essa perda de condicionamento. Por exemplo, hoje era um dia que eu ia treinar, sei lá, perna e ombro. É um treino muito extenso. Dura em torno de 1h30, digamos assim. Porque é um treino intenso. Mas hoje eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho para ir para a academia serão 30 minutos e nada mais. Vá para a academia, faça os 30 minutos, nem que você diminua a quantidade de exercícios e diminua também a intensidade, por exemplo, mas não deixe de fazer, não deixe de estimular. O não estímulo ele vai gerar a perca. Então é isso que rege o princípio da reversibilidade. O que você não usa, você vai perder. Lembrando que a gente está falando de um processo... Professor, Oi. tem um cara na Índia que ele tá há 30 anos com o braço levantado para cima. Será que já perdeu a massa muscular desse braço? Possivelmente. É o braço separado, estático mesmo. É parado, ele nunca abaixou. 30 anos que ele não abaixa o braço. Com a movimentação dele por ser zero, então o desenvolvimento de músculo tá zero também. Então ele tá como se fosse o braço de uma pessoa que nunca fez atividade física, né? E mais ainda por essa quantidade todinha de anos. Eu quebrei o braço, professor. Eu passei 30 dias com gesso. Quando eu voltei a fazer os movimentos de rotina que eu faço, tipo, já achei estranho, entendeu? Como se eu não tivesse o braço. Exatamente. E além do mais, ainda vai voltar com medo de quebrar de novo, né? Tem isso também. Sim. Você vai tentar pegar menos peso nesse lado do braço, onde estava engessado. Isso é normal, certo? Alguma outra dúvida sobre o conteúdo, pessoal? Professor, eu tenho. Oi. Falando sobre esse assunto, tem alguns exercícios, por exemplo, peitoral. Eu vou fazer um de, eu acho que é multiarticulares e um no equipamento, Sim. no cross, por exemplo. Pode ser que trabalhe algum outro músculo que no outro exercício não trabalhe. Acontece a mesma coisa? Exatamente. Quando a gente faz alguma atividade física, por exemplo, um exercício para peito, que é o seu caso, a gente não só trabalha a musculatura que faz referência ao nome do músculo, por exemplo, peitoral. A gente tem no nosso corpo músculos agonistas e antagonistas. A gente tem músculos que são trabalhados diretamente e tem os que são trabalhados indiretamente, querendo ou não. Então, por exemplo, quando eu treino bíceps, por exemplo, que eu faço um movimento de rosca direta, no que eu faço a contração, que é levantar o peso, eu trabalho o bíceps. Mas no que eu faço o relaxamento, eu trabalho a musculatura de tríceps. Então, sempre a gente vai estar trabalhando aí, em qualquer movimento, qualquer atividade, músculos primários e músculos secundários, terciários. Então, como são todos interligados, assim, na mesma região, a gente sempre vai ter essa questão de trabalhar um ou mais músculos num determinado movimento. Certo, Lorena? Certo. Ok, Júlia, exatamente. São os músculos também chamados de auxiliares e também tem os estabilizadores. Então a gente tem que sempre colocar isso em mente. Por mais que aquela atividade ela receba o nome de um determinado músculo, como vou treinar peito hoje para
algum supino reto e tal. Mas eu não só estou trabalhando a musculatura do peitoral, estou trabalhando outros músculos de forma paralela, só que obviamente com uma menor intensidade, mas estão sendo trabalhados. Alguma outra dúvida? É porque, por exemplo, eu passei um tempo fazendo treino de multiarticulares e depois fiquei fazendo só mais treino de máquina, Sim. com peso. Então, o meu estímulo era diferente. Mas aí é justa essa pergunta. Se eu for fazer um treino de máquina, que eu não trabalho tanto outros músculos, ou se eu for voltar para os multiarticulares, aquele músculo que eu não treinei em algum outro exercício, ele vai também regredir? Não, não necessariamente. Não vai regredir. São treinamentos específicos, né, como a gente está mencionando, porém, só um momento, Rafael, que já vou colocar. São treinamentos específicos, mas de qualquer maneira, por mais que sejam articulares ou sejam na própria máquina mesmo, você involuntariamente vai trabalhar, certo? Você não tem controle de querer trabalhar só aquela musculatura em si. Em algum momento vai ter que acontecer o trabalho em alguma outra musculatura involuntariamente. Então não tem essa questão de regressão, certo? E acredito também que pelo fato de você fazer esse treinamento, você deve trabalhar grupos musculares, né? Por exemplo, um dia você vai trabalhar um pouco de peitoral, outro dia vai trabalhar um pouco de dorsal, não sei como é o seu treino. Mas aí não haveria essa questão de regressão, porque você estaria trabalhando sim, mas só que em outros dias, por exemplo. Deu para entender, Lorena? Pronto. Segue aí no chat o link da frequência de hoje. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui ainda esperando vocês falarem. Se não, agradeço a presença de todos e a participação e até a próxima aula. Tchau, Matheus. Tchau, Sara. Valeu, professor. Valeu, Lucas. Até a próxima aula. Tchau, Anabela. Valeu, Aleph. Matheus, Stephanie, até mais. Pode falar, Matheus. Se não tiver o número, você pode pegar aí com o líder da sala. Valeu, Alan. Tchau, Carol. Tchau, Vinícius. Valeu, Eduardo. Valeu, Alexander. Valeu, professor. Valeu, Aleus. Até mais.